Além dos padres, a comunidade também contou com o apoio das congregações das irmãs dominicanas e franciscanas. Essas congregações desempenharam um papel essencial na educação, saúde e na promoção da dignidade humana, especialmente entre os mais vulneráveis. Juntas, essas ordens religiosas ajudaram a construir não apenas movimentos, mas também uma base sólida de valores cristãos e humanitários em Manso Lima. Nós não podíamos fazer o trabalho pastoral sem a ajuda das irmãs. Então as irmãs dominicanas eram mais focadas na escola, né, dando aula e ajudava aqui dentro da cidade. Mas desobriga, como nós chamamos, pastoral, nos ramais, era com as irmãs franciscanas, que tem esse carisma, né? Irmã Inês, muitos longos anos, Toyota, visitando a irmã Ilda, depois vem as outras irmãs. Nunca paramos de formar lideranças, né? E capacitar, junto com o trabalho pastoral da criança, e assim colocar a base, o fundamento, espiritualmente falado, para as nossas comunidades começar a funcionar. Catequese, evangelização, tudo isso foi um trabalho realmente gigantesco durante esses 35 anos que foi feito. Pastoral da Criança implantada no tempo, pelo menos da irmã Inês, que era uma formiguinha incansável, ainda hoje é em pé, e ela implantou com muito carinho, a nível da diocese, Pastoral da Criança. Cuidava das crianças, fizia aqueles xaropes, pesava as crianças, acompanhava as crianças e fez com que a mortalidade infantil caísse bastante. E eles, com muitos cursos que eles ofereciam, culinários, né, e manicure, cursos que eles ofereciam para as mães ter uma renda extra para poder colaborar nas despesas das suas famílias. Com o aumento do número de fiéis e a realização de eventos cada vez maiores, as comunidades exigiram melhorias para oferecer mais conforto e acolhimento. A exigência é muito grande, nós começamos depois a reformar 2 vezes aqui a São Sebastião, quem conhece antigamente, 2 vezes passou por reformas com a toca, azulejo e tal. Depois foi feita a igreja nova do Guarani, aqui tinha uma escola lá, nós tínhamos só aquela pequena igreja quando eu cheguei, foi feita a grande, foi feita as outras igrejas, né, no Virginhos, Santo Antônio, foi feita a primeira pela terra, e quase tudo para baixo. Também Santa Rosa, foi feita a grande também por lá, né? E Mariana 1, Mariana 2, aí vai se perder no interior. A reforma do Santuário de São Francisco de Assis surgiu do desejo de preservar um espaço sagrado que se tornou o coração da fé católica em Manso Lima. A obra buscou oferecer conforto e segurança, revitalizando a beleza arquitetônica e tornando o local ainda mais adequado para celebrações e um ponto de referência para a evangelização na região. Bernardo, o engenheiro responsável pela obra, financiou parte do material utilizado e os funcionários como forma de doação e agradecimento ao local sagrado. O Bernardo era um conhecido do Padre Heriberto. E ele aposentou-se na Alemanha, quer dizer, entregou a empresa dele, ele tem uma empresa de construção. Aí o Padre Heriberto convidou ele, né, ir para o Brasil, né. Aí ele chegou aqui uns dias só para conhecer o Padre Guilherme. Aí o Padre Guilherme falou para ele que eles estavam querendo fazer essa reforma, né, e aí ele topou. Foram feitas reuniões, ele chamou uns arquitetos, todos. Aí ele veio no primeiro ano, em 2005, ele passou aqui 1 mês, tirando medidas, fotos. Em 2006 ele veio durante o verão todo, de agosto até outubro, novembro, ele passou aqui para ser o mestre da obra, né? Dirigindo a obra. A ideia dos paroquianos era construir uma igreja nova. Mas aí o Bernardo veio e olhou as colunas antigas, tudo era forrado. Atrás do forro estava tudo podre. Mas aí ele andou lá em cima e viu que o telhado, a parte do telhado, era uma madeira muito boa. Como eu não podia ficar parado o dia inteiro só para traduzir as coisas do Bernardo, eu trabalhei junto, né? Fazei-me instrumento de vossa paz.
Centenas de fiéis, vindo de várias partes do estado do Acre, até mesmo do Brasil, tornaram o Santuário de São Francisco de Assis um centro de peregrinação e de fé. Devotos, com famílias inteiras, vêm todo dia 4 de outubro até o bairro São Francisco para prestar homenagem ao padroeiro e, claro, para agradecer por um milagre recebido em sua vida. Aqui uma característica muito marcante é a piedade popular, né? O pessoal é muito devoto de São Francisco, padroeiro, né? A gente viu o novenário, eu pelo menos vi pela primeira vez, a grande expressão de fé que o povo tem por São Francisco, mas isso vale para todos os outros santos que são padroeiros de comunidades. Mas existe não só uma expressão de fé, existe também uma preocupação social, né? Trabalho da Fazenda da Esperança, pastoral da criança, pastoral da pessoa idosa, que existe com menor expressão, mas existe na paróquia também. Então são esses serviços também ligados ao bem comum, ao bem social. Então a paróquia ela tenta articular todos esses trabalhos, né, dessas pastorais sociais, ou de grupos ligados à espiritualidade, como é o caso da Renovação e outros tantos, né? Mas ela procura unir esses serviços que trabalham com o ser humano integral, corpo, alma, coração, mente. Então a paróquia procura responder a essas necessidades, né, de formar a consciência das pessoas para o bem, para o que é justo, mas não só religiosos, também para formar cidadãos, né, pessoas de bem. A Fazenda da Esperança em Mâncio Lima atua como uma casa de recuperação de dependentes químicos. Seu método de acolhimento se fundamenta em 3 aspectos essenciais: o trabalho como um processo pedagógico, a convivência em família e a espiritualidade, que juntos ajudam os indivíduos a encontrarem o sentido da vida. A Fazenda da Esperança é uma entidade que todo mundo sabe, né, em Mâncio Lima, para tratar quem já está atolado no fundo do poço e é dependente de químicos, seja de cachaça ou de outro tipo de droga. Ela foi fundada há 14 anos atrás, né? Estamos celebrando esse ano 14 anos em 12 de dezembro de 2010. Então, naquele tempo, né, eles perguntaram a nós, Frei Hans, que é o fundador alemão da congregação franciscana, se a diocese não tivesse interesse em implantar uma Fazenda da Esperança. O pedido foi para o Dom Luiz Herbst, que naquele tempo era bispo, né, ordinário da nossa diocese, então perguntou aos padres, e um dos padres teria coragem de implantar. Aí muitos não tiveram coragem, né, que não queriam, porque certamente um desafio muito grande, perguntaram a mim também que teria coragem de implantar e eu topei. Foi uma ideia da irmã Maria da Paz, junto com o padre Guilherme também. Ela falou para mim, era um retiro que a gente tinha da Caritas, ela falou, vamos fazer uma coisa nesse sentido? Em 2008. Aí Dom Luiz me deu uma passagem para eu ir para Manaus e passei 4, 5 semanas na Fazenda da Esperança em Manaus para conhecer. Aí, quando eu voltei em 2008, a gente organizou aqui o terreno que tem a fazenda, era da paróquia, vendeu para nós. Criamos a diretoria e começamos a construir. Em 2010, em janeiro, começamos a construir. Em dezembro de 2010 foi inaugurado. Nós temos gente, né, que vem todos até de Rio Branco, né, Vale Juruá, todinho de Porto Vale, Tomatuga, até Eunepé, Taruacá, muitos, né, a maior parte de Cruzeiro do Sul, mas temos também de São Paulo e outros lugares que querem mandar os seus filhos para cá. Inclusive, nós temos o nosso diretor responsável, é o Clayton Rocha. É um outro fruto dessa obra, que hoje está na frente já dessa obra. Então, isso é algo que eu fico muito feliz, porque sou presidente desta obra, para fazer com que ela continue somando, multiplicando bênçãos para Mâncio Lima, que realmente está acontecendo. Por iniciativa do Padre Guilherme, Mâncio Lima está construindo o Santuário da Divina Misericórdia, que promete ser um farol da esperança para a comunidade, mesmo estando ainda em fase de conclusão. Este santuário se alinha à devoção que em todo o mundo une milhões de fiéis em busca da misericórdia divina, conforme revelada a Santa Faustina. E já é uma devoção não local, mas mundial pelo Papa, então muitas pessoas do Vale Juruá, além disso, têm devoção e vêm para cá para cumprir promessas, buscar graça ou simplesmente rezar ou visitar esse santuário, que é por si mesmo já muito bonito, lindo, chama a atenção. E uma vez concluído esse santuário, certamente vai ser outro ponto turístico, né? Eu penso um pouco alto,
porque muitas vezes uma cidade, né, pode se tornar também um ponto de referência nesse sentido, ponto turístico e religioso. Eu acredito que uma dificuldade muito superada pela graça de Deus, pastoralmente falando, da época do Padre Edson ao nosso tempo, as distâncias se encurtaram. Nós lembramos, por exemplo, na nossa infância, ficava imensamente distante de ir para o Guarani, de ir para o Barão, de ir para os outros bairros de Manso Lima. E agora, com a pavimentação, né, a melhoria dos ramais até, a gente tem mais essa facilidade. Por mais que a nossa paróquia geograficamente seja uma paróquia extensa, mas as distâncias se encurtaram com esse progresso, né? Tanto do poder público, como também a colaboração do povo. Reunir as comunidades é um desafio grande. Estar presente com mais frequência nas comunidades é um grande desafio. Inclusive tem uma carta, né, da igreja na Amazônia que sonha isso, deixar de ser uma igreja de visita para ser uma igreja de presença. Então, a gente fala de igreja de visita porque a realidade aqui é muito ligada à ação de desobriga, né? Quer dizer, o padre vai uma vez por ano, vai quando pode. E isso não só nas comunidades ribeirinhas, das mais distantes, mas também nas comunidades dos ramais. A gente sente essa necessidade e até esse desejo de estar mais junto das comunidades, mas as distâncias e o número de vocações e uma série de outros elementos acabam tornando isso muito difícil. Mas é o que a gente sonha. E espiritualmente falando, né, a gente vê muita gente engajada na igreja, né? Muitas pessoas, tanto nas famílias, nas congregações, pessoas que realmente despertaram. Então, eu vejo nesse espaço de 25 anos um aumento, um fervor espiritual, sobretudo aqui a devoção à Divina Misericórdia, né, que o nosso Padre Guilherme tanto propaga com tanta fé e alegria. Isso a gente vê com muito bom gosto, as famílias rezando, se encontrando, rezando as novenas, o terço, as visitas em família. Isso se torna algo na vida católica de Manso Lima palpável, bonito, belo e maravilhoso. Eu sempre lembro na história da igreja que existem grandes ondas de evangelização que tiveram seus protagonistas próprios. Por exemplo, nos 300 primeiros anos da vida da igreja, os grandes protagonistas foram os bispos. Momentos de muitas heresias, de muitos erros de fé, então os bispos foram aqueles responsáveis por combater as heresias e guardar a sã doutrina. Tivemos depois uma grande onda cujos protagonistas foram os monges, das invasões bárbaras na Europa, aquela coisa toda. Então, para manter a integridade da fé, os monges foram os grandes responsáveis nos mosteiros. Tivemos depois uma terceira onda, na época das grandes navegações, quando os europeus vieram para a América ou para os continentes, né, o mundo desconhecido. E eles vieram trazendo o evangelho. Então foram os grandes missionários, né, os frades, as congregações religiosas. Inclusive a nossa região aqui sentiu os efeitos dessa onda, porque a diocese nasceu cuidada pelos espiritanos, né? E até pouco tempo os alemães que vieram como missionários. A quarta onda, eu acho que é a que a gente está vivendo agora, os grandes protagonistas são os leigos. Quer porque o número de vocações diminuiu nas congregações, nos seminários, quer porque a consciência dos leigos da sua própria missão aumentou. Hoje os leigos são os protagonistas da evangelização. Os bispos continuam tendo o seu valor, o seu papel, os monges, os freis, né, as congregações, mas os leigos hoje são os protagonistas da evangelização. Então acho que a gente precisa valorizar isso, né? Os leigos mesmo precisam entender isso, essa dimensão de ser sal da terra e luz do mundo. Quantas coisas os leigos não fizeram aqui na paróquia de Manso Lima, né? Quando não havia padre. Eram eles, né, os coordenadores de comunidade, não sei se era esse o nome que se dava na época, mas pessoas que assumiam ali o trabalho de articular, de ser centro de unidade, estar no mundo sem ser do mundo. Acho que esse é o resumo, né, da missão do leigo. Levar o evangelho lá onde a igreja como instituição às vezes não consegue chegar.